Quando afirmamos que Deus reside em nós, uma pergunta é inevitável. Como nós, seres de origem animal, tão distantes de Deus, poderíamos possuir algo tão perfeito como o próprio Deus dentro de nós? Como seria isso? Como foi falado nos vídeos anteriores, existe um gigantesco número de seres que preenchem essa lacuna tão óbvia entre nós, réis mortais, e o Deus perfeito. Como homem, sendo o ser mais distante de Deus, poderia ter o próprio Deus residindo em si. Ainda mais, sendo que nenhum desses outros seres, que estão mais próximos da perfeição, possuem essa dádiva. Por que isso? Essa resposta é um dos maiores mistérios de toda a existência, e não só para nós. Deus é tão misericordioso que decidiu por meio do seu livre-arbítrio que se autodoaria, fornecendo uma fagulha de si próprio a cada um dos seres de vontade mais distantes dele, ou seja, os mortais evolucionários. Essa fagulha é conhecida no livro de Urântia como monitor divino ou ajustador do pensamento. Mas mesmo com esse nome, ele não comanda os nossos pensamentos. Ele apenas nos faz sentir essa presença inegável de Deus em nossas vidas, além de nos ajustar e nos ajudar a reconhecer os valores divinos, entre outras coisas de valor superior. Apesar dessa comunicação ser indireta e não totalmente discernível, um ser de vontade sabe reconhecer o certo do errado. Mas lembre-se que Deus também nos deu livre-arbítrio, que nos faz decidir e aceitar ou não o fato que, bem no fundo de cada um de nós, sabemos que Deus existe, mas que não podemos provar a sua existência, mesmo por meio da ciência mais avançada. Dessa forma, o fato de negar a presença desse ajustador do pensamento também faz parte desse livre-arbítrio que nos foi dado. A presença desse ajustador do pensamento não garante que vamos tomar todas as melhores decisões, nem que nos tornemos divinos por conta disso, pois ainda não somos fusionados a ele, mas sem dúvida ele nos orienta e nos conforta de uma forma indescritível. A comunicação com ele é algo muito sutil, e cuidado! Tentar diferenciar essa comunicação com atos de vontade da nossa própria consciência pode ser um grande erro. Ao contrário do que se pensa, esse contato não é mais provável em estado de transe e de autossugestão, pois levam o foco da consciência em direção ao subconsciente, que é submetido às vontades humanas mais profundas, mas sim por meio da fé viva e da adoração sincera, da oração devota e altruísta e nas decisões conscientes de valor superior, ou seja, na supraconsciência. Para compreender melhor o que é o ajustador do pensamento, temos também que entender a nossa própria composição. O homem é composto por corpo material, mente, personalidade, alma e espírito. E vamos ver rapidamente o que é cada um deles. O corpo material, como sabemos, não segue conosco na nossa carreira ascensional. Quando há morte na carne, o corpo fica no planeta de origem, do qual apenas foi tomado emprestado para servir como um veículo transitório de vida nessa nossa forma de matéria e energia que estamos atualmente. A mente é o que retrata fielmente a colheita das decisões temporais que o eu mortal está fazendo. Não é o que a mente compreende, mas o que a mente quer compreender que importa. Não é o fato que o homem seja consciente de Deus que o leva a ascender no universo, mas o fato que ele aspira a Deus. A personalidade é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável na criatura. Ela unifica os outros fatores associados à individualidade. A alma é o que o homem constrói de valores superiores durante a vida. É a parte do homem que reflete o eu, que percebe o lado espiritual e que eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. É a conquista da escolha moral, a realização espiritual, a capacidade de conhecer Deus e o impulso de ser como Ele. A identidade da personalidade sobrevive somente por meio da sobrevivência da alma e da própria alma. Mas Deus é tão misericordioso que tudo que tem valor espiritual, seja o que for, sobrevive à morte na carne, de uma forma ou de outra. E por fim, o espírito. Ele nada mais é do que o ajustador do pensamento que reside em nós.
O fato do ajustador do pensamento residir em nós é algo realmente divino, mas uma possível fusão com o ajustador do pensamento é sim uma das mais belas coisas que há em toda a existência. Essa fusão não é só possível como desejável. Nesse processo, o desenvolvimento de uma alma é fundamental, ou seja, do que construímos durante a nossa vida. Falar de Deus é o assunto mais complexo de toda a existência. Mas para entender um pouco mais, a leitura e a participação de grupos de estudo são fundamentais. Usufrua de seu ajustador do pensamento. Perceba que Deus realmente reside em você. Compreenda o quão maravilhoso é ver um mortal sendo orientado por seu ajustador, fazendo a vontade do Pai e se construindo para um futuro maravilhoso e cheio de experiências. Com isso, tenha certeza que coisas maravilhosas só se ampliarão ainda mais na sua vida. Pode ter certeza. Tenha uma ótima leitura e até o próximo vídeo.